Muita gente não enviou, só quem enviou foi você. E quando a gente for conversando, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, é só vocês falarem, tá bom? A gente vai dar continuidade hoje, vamos terminar o código de ética e vamos começar a lei do exercício profissional, né? O restante do código de ética que falta é só das infrações e penalidades. Eu digo é só, mas é um conteúdo que também cai muito em concurso, viu? Infrações e penalidades é uma coisa que o concurso puxa muito. E aí, o que é isso? É aquilo que a gente vai sofrer quando a gente fizer algo, né? Alguma daquelas proibições que a gente viu na aula passada. Então, toda vida que a gente cometer um erro na nossa profissão, a gente vai sofrer alguma infração e alguma penalidade, tá certo? Essas infrações, elas têm um nível, né? Elas são consideradas em 4 níveis. Tem as infrações leves, as infrações moderadas, que foi criada agora com esse novo Código de Ética de 2017. O antigo não tinha essa atualização, tá? O antigo era só leve, grave e gravíssima. Esse foi acrescentado a moderada, tá bom? E, como eu estou dizendo, tem as graves e as gravíssimas. A gente vai ver hoje a diferença delas, tá certo? Para que vocês entendam mais ou menos como é que isso é quantificado, digamos assim, tá? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Olha só. Essas infrações, elas são classificadas quanto à natureza. Então, elas são classificadas assim de 2 formas. Quanto à integridade e quanto à moral. Como assim, Tairine? Então, você pode realizar uma infração que atinja a integridade da pessoa, e aí a gente pode pensar na integridade física, na integridade mental, na integridade moral, tá certo? Mas existem as infrações que elas são completamente morais, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Essas aqui são as infrações que ferem a integridade da pessoa, da família ou da coletividade. Como é que elas são classificadas? Elas podem ser leves se você atingir física, mental ou moral sem nenhuma debilidade. O que isso significa? Você cometeu, né? Você realizou uma infração contra aquela pessoa, tá certo? Mas ela não teve nenhuma debilidade. Ou seja, ela não teve nenhuma consequência que ficasse junto com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, no caso, é uma sequela. Isso, ela não teve nenhuma sequela, digamos assim, tá certo? Aconteceu a infração, a Ana Carla tá pedindo para entrar. Ela saiu. Deu certo? Bom, admitiu, acho que deve ser a internet que tá ruim, né? Aqui tá péssimo. Acho que a internet dela tá ruim mesmo. Então, assim, gente, é sem nenhuma sequela mesmo, Tamires. Você realizou aquela infração, tá certo? Causou um dano à pessoa, pode ser um dano físico, um dano mental, um dano moral, como o caso, por exemplo, de uma discussão. Você xingou a pessoa de alguma coisa, né? E aí aquilo se caracterizou como um dano moral, mas isso não causou nenhuma debilidade a ela, tá bom? As infrações de integridade moderada é aquela que causam debilidade temporária de membro, de sentido ou função, ou de danos mentais. Ou seja, você causa uma sequela à pessoa, só que é uma coisa temporária, tá certo? Não é algo que vai ficar por muito tempo, que a pessoa vai levar por muito tempo. Por exemplo, um dano temporário físico, quando você aplica uma medicação em um local errado, digamos assim. Isso pode ferir a integridade da pessoa com uma sequela mais, como é que eu posso dizer? Por um tempo maior, né? Ou então, isso pode ser um dano temporário. A pessoa vai ficar com aquele local arroxeado, dormente, mas aquilo ali vai passar, tá bom? Então, isso é uma infração de integridade moderada, que é a novidade, é uma debilidade temporária, tá bom? A grave é aquela que causa perigo de morte, debilidade permanente de membro, ou seja, você foi aplicar uma injeção intramuscular e colocou ela mais para o meio da coxa, né? Aliás, mais para o meio do bumbum, que é onde passa o nervo ciático, e você acabou atingindo o nervo ciático, a pessoa perdeu o movimento da perna, né? Então, assim... Ana Maria, a minha menina, uma vez uma enfermeira fez, ela passou uma semana sem poder andar e tendo febre e inchou a perna dela.
Pois aqui em é, mas Cariús. aí ela voltou à No normalidade. caso, é moderada. Isso, exatamente, seria uma debilidade temporária. Se causa um dano permanente ou tem um perigo de morte, aliás, eu não sei como isso seria visto, né? Quem faz essa avaliação dessas infrações e penalidades é o Corém, né? Quando existe uma denúncia formal. Então, assim, eu não sei como eles avaliariam, porque existia um perigo de morte também, né? Então, eu não sei se eles considerariam como infração grave ou como infração moderada, já que causou uma debilidade temporária, mas também causou perigo de morte, né? Ao meu ver. Uhum. Porque poderia ter Ela evoluído para ficou. uma coisa pior. Não, ela ficou bem doentinha mesmo. Ela ficou bem doentinha. Agora sim, como eu não tinha conhecimento, né? Tudo, deixei Uhum. quieto. Aí não é tanto que quando ela precisa tomar alguma vacinação, não faz aqui. Eu não consigo deixar fazer aqui em Cariús. Uhum. Entendi. Aí ela vem fazer aqui no Iguatu, é? Acabo levando ela para fazer no Iguatu. Tá, entendi. E aí a gente tem a gravíssima, que é a gravíssima, é a que causa morte, né? Debilidade permanente de membro e sentido ou função. Então, a gente tem a principal diferença da grave e da gravíssima é que a grave é o perigo de morte, enquanto a gravíssima é a morte em si, tá certo? Uhum. Debilidade permanente de membro, que é igual, ó, essa parte aqui é igual a grave. Debilidade permanente de membro, No sentido. caso, a grave, ela pode trazer aquilo, e a gravíssima é que realmente efetivou. Isso, exatamente, exatamente. Bom dia, Zefinha. Bom dia. Oi, seja bem-vinda. A gente está terminando o slide da aula passada, viu? Sobre o Ah, Código de tá. Ética. Estamos falando Sei. das infrações e das penalidades, tá? Tá. Gente, essa parte aqui ficou entendida, né? São infrações que estão relacionadas à integridade da pessoa. E aí não só a integridade física, mas pode ser a integridade mental e a integridade moral, tá certo? Quando a Uhum. gente fala de grave e gravíssima, aí sim a gente traz mais para a integridade física, né? Porque é algo que vai causar um dano permanente na pessoa, tá bom? Mas aí a Uhum. leve, a moderada, a gente ainda tem essas opções de falar sobre danos, né? Sobre essa questão mental. A infração moral é que vai falar só sobre isso, né? A infração moral a gente vai falar sobre danos patrimoniais, danos financeiros, sobre violência, sobre danos morais, tá certo? E aí a gente vai classificar da seguinte forma: as infrações de cunho moral leve são aquelas que difamam as organizações da categoria ou as instituições, ou os danos patrimoniais e financeiros, tá certo? Então é quando você, por exemplo, divulga em uma rede social um vídeo ou então uma postagem esculhambando com aquela categoria profissional, entende? Então, você, Uhum. enquanto profissional de saúde, você pode sofrer uma infração ou uma penalidade por aquilo. E se for constatado que essa infração moral ela foi apenas leve, você vai ser penalizado de acordo com o que o Corém achar que você tem que pagar, que aí a gente vai ver essas penalidades daqui a pouco, tá certo? E aí, de acordo com a penalidade, é que eles vão classificar, vão avaliar e vão classificar se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave ou se ela é gravíssima, tá bom? As infrações morais moderadas são aquelas que causam danos patrimoniais ou financeiros, tá certo? Vocês estão vendo que ela é parecida com a leve, só que a leve ela inclui essa difamação, difamar a categoria profissional ou a instituição, tá certo? A moderada é aquela que causa danos morais patrimoniais ou financeiros. Aliás, desculpa, a moderada é danos morais, a leve não é danos morais, são danos patrimoniais ou financeiros, né? Quando você dá algum prejuízo à instituição, por exemplo, tá certo? Quando você causa, como é que eu posso dizer? Acho que eu vou usar essa palavra mesmo. Quando você destrói alguma coisa daquele patrimônio, né, daquele patrimônio que é público, digamos assim, então isso se considera como leve, tá bom? A moderada são danos morais, patrimoniais ou financeiros. A grave é um dano moral irremediável na pessoa, ou um dano irremediável mental,
ou patrimonial e financeiro. Ou seja, não tem como voltar atrás, né? Agora, assim, eu fico pensando, como é que eles avaliam esse dano moral irremediável na pessoa? Porque, assim, eu acredito que tenha que ser algo muito grave de fato. Por exemplo, você... Eu não sei se o dano moral é você inventar uma mentira de alguém, por exemplo, né? De algum profissional da saúde, digamos assim, e colocar em risco a carreira da pessoa ou colocar em risco a moral da pessoa, realmente, né? Digamos, vamos colocar um exemplo aí de uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena. Ou então até mesmo a questão de, vamos dizer, atendente-paciente e você agir com preconceito, porque é um dano moral, Sim, né? sim. Mas assim, Você, se, pode falar. você agir com preconceito e de forma mais agressiva, excluindo, e tudo traz até traz tanto moral como mental, né? Uhum, Porque sim, é um constrangimento e pode trazer danos permanentes. Eu sei bem o que é isso. sim, pronto. Eu acho que o exemplo é esse mesmo, Tamires, né? E aí, caso a pessoa te denuncie, né, como eu digo a vocês, é preciso que haja uma denúncia, e aí é preciso que essa denúncia chegue formalmente até os conselhos regionais, e aí são eles que vão fazer a avaliação do caso, né? E aí vão avaliar de acordo, a gente vai ver daqui a pouco que tem as questões agravantes e as questões atenuantes, né? Que são aquelas questões que, por exemplo, ou elas vão diminuir, né, a tua parcela de culpa, digamos assim, ou elas vão agravar aquilo que aconteceu, né, ou elas vão piorar aquilo que aconteceu. Então, tudo isso eles usam para poder aplicar essa penalidade, tá certo? Então, é isso mesmo, eu acredito que seja isso mesmo. Enquanto que a gravíssima é o dano moral irremediável à pessoa especificamente, né? A gente não está falando mais de patrimônio, né? De patrimônio ou na questão financeira. A gente está falando diretamente da pessoa. Se você causa um dano moral irremediável à pessoa, né? Que eu acho que aí pode entrar aquilo que você falou, né, Tamires? Vai depender muito de como a pessoa vai provar que isso aconteceu, né? Mas isso é muito comum acontecer também. Apesar de eu achar que é mais comum a gente, enquanto profissional da saúde, sofrer danos morais dos pacientes, né? Eu acho que seja mais comum, né? Enquanto Sim, profissionais de enfermagem. mas a questão. Eu vejo mais esses danos morais mais dados pelos próprios médicos do que até mesmo enfermeiros e técnicos, né? Sim, sim. Mas realmente é o que se encaixa. Por exemplo, um atendente vai e a pessoa fala que o atendente vem com ignorância, trata, exclui, humilha, né? Uhum. E tudo. Porque tem a questão da arrogância, é um fator muito importante, Sim, né? sim. E a pessoa se sente, principalmente quando é, vamos dizer, no PSF, uma pessoa de menos esclarecida faz um questionamento a um técnico e ele vem com ignorância e acaba humilhando aquela pessoa. Uhum. Sim, é O verdade. deboche, entendeu? Então traz uma coisa que é irremediável, porque a pessoa vai ficar afetada, Uhum. E é importante que né? vocês saibam disso, né, dessas infrações e penalidades, até para vocês se resguardarem nesse sentido. Poxa, eu sei que se eu Uhum. fizer isso, eu posso sofrer as consequências depois, né? Assim? Então, assim, vocês Justamente. precisam. Porque tem a questão da gente sofrer como causar, né? Exatamente, exatamente. Então, vocês precisam estar cientes do que vocês podem sofrer, né? Caso vocês sofram alguma denúncia desse tipo, tá certo? Gente, então aqui, essas são as penalidades, tá bom? A gente tem 5 tipos de penalidades. E aí houveram algumas mudanças, né? De 2000, no novo Código de Ética, esse de 2017.
que foram mudanças poucas, mas que eu coloquei aqui em negrito para que a gente pudesse entender e lembrar também, porque isso aqui também é questão de concurso, tá certo? Então, assim, as 5 principais penalidades, né? Quando você causa alguma infração, daquelas infrações que a gente estava falando, né? Que podem ser relacionadas à integridade ou que podem ser relacionadas à moral. A gente pode sofrer advertência verbal, que é a mais comum de acontecer. A gente pode sofrer uma multa, tá? Uma censura, a suspensão do exercício profissional, ou seja, a gente passar um tempo sem poder exercer a profissão, ou a cassação do direito ao exercício profissional, tá? Vou explicar para vocês o que foi que mudou. O que é a advertência verbal? É a repreensão, que eles chamam de admoestação, que é a mesma coisa. Quem cometeu a infração vai receber uma repreensão formal, e aí, para que essa repreensão aconteça, é preciso que haja 2 testemunhas do que aconteceu, tá certo? Quando eu digo que essa é a mais comum de acontecer, é porque, de fato, quando acontece algo do tipo, existe essa advertência verbal, né? E por parte, vejam bem, como eu falo sempre para vocês, essas penalidades elas são aplicadas pelo Corém. Então, é preciso que chegue até o Corém. Isso não significa que se vocês fizerem algo a nível municipal, se vocês cometerem um erro, uma infração, a nível local e municipal, isso também não vai trazer consequências, né? Vai depender muito do vínculo empregatício de vocês. Por exemplo, se vocês forem servidores públicos e tiverem passado num concurso público, né, como a gente falou na outra aula, vocês vão ser regidas por um estatuto, que geralmente é o estatuto do município. Então, dentro desse estatuto, com certeza lá vai dizer quais são as penalidades que vocês vão sofrer caso vocês causem alguma infração, tá certo? Por exemplo, eu já tive amigos que cometeram algumas infrações que receberam uma advertência escrita, por exemplo. A advertência escrita, ela não está aqui dentro dessas penalidades, né? Porque essas penalidades, elas são aplicadas pelo Corém e pelo COFEM, a gente vai ver aqui, tá bom? Mas a advertência escrita estava dentro das penalidades que estavam no estatuto do município. Deu para entender isso? Sim. Pronto. Então, assim, claro que qualquer infração que vocês cometerem vai ter uma consequência depois. Isso vai depender de quem é que vai aplicar essa penalidade a vocês, tá certo? Pode ser o empregador, né, que é aquele que está empregando vocês. Então, vai depender muito de como vocês estão empregados, desse vínculo que vocês têm, ou pode ser o Corém. Se for o Corém, eles vão aplicar essas penalidades aqui que a gente está vendo, tá? Passou da advertência verbal, a gente tem a multa. A multa é de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Pode ser, né? Vai depender do que você fez, como eu estou dizendo. Eles vão pegar a tua infração, vão ver, vão classificar ela em leve, moderada, grave, gravíssima, vão ver as questões atenuantes e as questões agravantes e vão indicar o valor da multa que você vai ter que pagar, tá certo? Depois da multa vem a censura. A censura, gente, eu nunca vi na prática, assim. Eu acho que a censura ela é mais difícil de acontecer. A censura é uma repreensão divulgada nas publicações oficiais do Corém e do COFEM e em jornais de grande circulação. Lembrando que o Corém e o COFEM, além do site, né, eles têm outros órgãos também de publicação, eles têm revistas, tá certo? Então, eu acredito que essa penalidade ela saia nesses órgãos de publicação. É como se fosse uma repreensão pública, tá? E aí lá sai teu nome, de onde você é, o que você fez. Então, é toda uma retaliação mesmo, assim, né? No caso, te põe como um exemplo para poder mostrar que se outra pessoa cometer, o que é que vai acontecer, né? Uhum, exatamente. É o que eles chamam de censura, é uma das penalidades, tá? Depois da censura. Depois da censura vem a suspensão do exercício profissional, ou seja, você vai ficar proibido de exercer a profissão por um período de até 90 dias. Por que essa é novidade? Porque no Código Antigo de 2007, 2011, 2007, né? No Código Antigo era até 29 dias só, tá? Você ia passar só 29 dias sem poder exercer a profissão. Agora eles esticaram para 90 dias, tá?
Então, vocês vão passar 90 dias sem poder exercer, caso vocês sejam suspensos do exercício profissional, tá bom? E depois da suspensão vem a cassação. A cassação é a mais grave de todas as penalidades. Vocês vão perder o direito total ao exercício profissional, tá certo? Por um período de até 30 anos. Por que isso também é novidade? Porque no Código Antigo você perdia para o resto da vida. Se você tivesse o seu direito, a sua carteirinha cassada, você perdia para o resto da vida. Como é em muitas profissões da saúde, né? Eu sei que na maioria das profissões da saúde, eu desconheço aquela que a cassação não seja para o resto da vida. Mas aí, em 2017, o Corém teve essa mudança e aí eles colocaram esse tempo de 30 anos. Então, cometeu alguma infração gravíssima, né, que eles consideraram que você não pode mais exercer a profissão, você tem que ficar 30 anos sem exercer, tá certo? Depois de 30 anos, se você quiser, você pode voltar a trabalhar novamente, tá? Lembrando, eu coloquei uma observação aqui embaixo. Só quem pode cassar o direito profissional é o COFEM, o Conselho Federal, tá certo? Só o COFEM pode fazer essa cassação. O Corém, ele vai levar essa infração até o COFEM. Então, claro que o COFEM ele só vai poder cassar o teu direito profissional se ele entender o que aconteceu. Então, ele vai ouvir o Corém do teu estado, de onde você trabalha, e aí ele vai avaliar e ver se realmente você vai ter esse direito cassado ou não. Aliás, esse direito não, né? Se você vai ter a profissão cassada ou não. Deu para entender isso, né? Pronto. Então, vamos lá. Ó. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, o que eles consideram? Né? Para eles saberem qual a penalidade que eles vão aplicar. Eles vão aplicar só a advertência verbal? Vão aplicar só a censura? Só a multa? Ou vão suspender vão suspender a carteirinha de vocês? Ou vão cassar? O que eles consideram para poder avaliar isso? A gravidade da infração, como a gente viu agora há pouco, né? Se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave, se ela é gravíssima. As circunstâncias agravantes e atenuantes, ou seja, o que pode salvar a tua pele, né? Vamos colocar em termos assim para a gente poder entender. O que pode salvar a tua pele ou o que pode piorar e te jogar mais para dentro do buraco, tá bom? O dano causado e o resultado, ou seja, as consequências daquilo que você fez, né? Se foi um dano permanente, como a gente viu, né? Um dano que causou risco de morte ou que causou a morte da pessoa, isso já é gravíssimo. E os antecedentes do infrator, tá bom? O que vocês já fizeram enquanto profissionais para poder atenuar ou agravar. Então, a gente vai ver aqui quais são consideradas as circunstâncias atenuantes. Olha só. O que vai livrar a tua pele, digamos assim, tá? Ter um infrator, ou seja, vocês se coloquem no papel de infrator. Não estou dizendo que vocês vão causar infração, não. Deus me livre uma hora dessa, tá bom? Vocês vão fazer todo o possível para nunca causar. Mas vamos lá, vamos pensar que vocês procuraram, logo depois que aconteceu, vocês procuraram espontaneamente, por vontade própria, vocês relataram para alguém o que aconteceu, tá certo? Então, vamos lá, vocês, por vontade própria, foram lá e relataram o que aconteceu e assumiram a consequência dos atos, tá bom? Isso é uma circunstância atenuante. Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça, por exemplo, eu fiz isso, eu sabia que era errado, mas eu estava sendo ameaçada. Então, ou eu fazia, ou então eu perdi o emprego, entende? Ou então eu corria risco de morte, digamos assim, se for uma coisa mais grave, tá certo? Realizar atos sob emprego real da força física, ou seja, você realmente foi obrigado a fazer, alguém te obrigou fisicamente a fazer, né? São casos assim que a gente não imagina, mas, por exemplo, a gente escuta falar muito de pessoas que invadem os hospitais, principalmente hospital, né, com arma de fogo, com alguma coisa do tipo, e obrigam os profissionais a fazerem determinada coisa, né? Então, essa obrigação usando força física é uma circunstância atenuante para você, né? Você fez porque você estava correndo risco de vida. Ter confessado espontaneamente, como eu falei para vocês, ter colaborado espontaneamente para a elucidação dos fatos. Ou seja, aconteceu alguma coisa e aí você foi lá e ajudou a pessoa a esclarecer aquilo que aconteceu.
isso é atenuante também. Deu para entender, né? Tudo isso vai ajudar vocês, vai ajudar a melhorar a imagem de vocês depois da infração. Agora, o que são consideradas circunstâncias agravantes? O que é que vai piorar a situação de vocês? Ser reincidente, ou seja, ter feito isso mais de uma vez, causar danos irreparáveis, isso agrava muito a situação, né? Porque entra dentro daquela classificação gravíssima que a gente viu. Cometer infração dolosamente, ou seja, por vontade própria, né? Quando a gente fala, vocês já ouviram falar dessa expressão, homicídio doloso, é aquele que tem intenção de matar. Então, você cometeu a infração com a intenção de prejudicar aquela pessoa, né? Cometer infração por motivo fútil, eu não gosto de fulano, pois espera ainda que eu vou já aplicar uma benzetacil errada nela, tá? Então, tipo assim, isso é um motivo fútil, né? E aí, mesmo assim, você fez. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, ou seja, teu amigo fez uma infração, que pode ser considerada gravíssima, e aí você foi lá e ocultou, ou então ajudou ele a esconder, tá certo? Isso agrava muito, você também pode ser prejudicado. Se aproveitar da fragilidade da vítima, como você falou, né, Tamires? Às vezes é uma pessoa sem instrução, é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, que não sabe se expressar, e você se aproveita disso para poder realizar a infração, que aí pode entrar naquela infração moral que a gente estava vendo, né? De causar danos irreversíveis, danos mentais à pessoa, tá? Cometer infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função. Então, eu estou nesse cargo superior e aí eu uso dessa superioridade para poder causar essa infração, tá certo? Como se eu não fosse penalizado depois. Ter maus antecedentes profissionais, né? Dependendo daquilo que... Enfim, dependendo do teu histórico, né? De como os teus colegas de trabalho te veem, digamos assim. E alterar ou falsificar a prova ou concorrer para a desconstrução do fato que se relacione à denúncia. Ou seja, você vai lá e vai tentar mudar tudo o que está acontecendo. Então, às vezes, tem testemunha, tem gente que gravou, porque hoje em dia tudo é gravado, né, pelo celular. Tem gente que gravou e mesmo assim você tenta mudar as provas daquilo. Então, isso é uma circunstância agravante. Pode piorar a tua situação, tá certo? Deu para entender, não deu, gente? Sim. Pronto. Tá agora, perto de acabar, né? Só faltam 3 minutos. Mas eu acho que dá pra gente ir continuando aqui. Quando faltar 1 minuto, a gente, tá? Eu mando outro convite para vocês. Gente, olha só. A pena de cassação é a mais grave, né? Como eu falei para vocês. Ela é aplicada pelo COFEN, se lembrem. Ela é aplicada pelo Conselho Federal, ouvindo o Conselho Regional, tá? E quando é que a pessoa vai sofrer essa pena de cassação? Eu trouxe aqui os principais artigos que tratam sobre a pena de cassação, tá certo? Mas, assim, é muito simples. Vocês não precisam decorar artigo de forma alguma. É só pensar, né? Na hora que vocês veem isso em alguma questão, alguma prova de concurso, vocês vão lembrar do que a gente conversou aqui hoje. E aí vocês vão colocar na balança. Poxa, será que isso é realmente um motivo para que eu tenha a minha profissão suspensa por 30 anos, né? E aí vocês vão ver como fica mais fácil da gente entender. Mas olha só, as principais, né? Crime, quando você comete um crime, uma contravenção penal, né? Que pode ser classificado. Aborto, como a gente falou, praticar ou ajudar ou participar, né, do ato do aborto, aqueles que não estão previstos na lei, como a gente viu na aula passada, isso pode causar cassação, tá certo? Negar socorro pode causar cassação. Mudar os resultados de pesquisa científica em benefício próprio, né? E aí, quando a gente fala de pesquisa científica é coisa séria. A gente fazer ciência, a gente elaborar um estudo, a gente publicar um artigo, por que é tão difícil a gente publicar artigo em revista científica? Porque existe uma avaliação muito criteriosa, né? Porque é a partir daquele artigo científico que você vai pegar, digamos assim, que você vai usar para fazer as resoluções, tudo aquilo que vai tratar, os protocolos, tudo aquilo que vai tratar da saúde pública, entende? Da saúde coletiva. Então, isso é muito sério. Então, você mudar os resultados dessas pesquisas científicas em benefício próprio, isso pode causar cassação também, tá certo?
você ser omisso ou provocar violência, seja ela qual for, pode ser violência verbal, violência física, violência sexual. Então, qualquer tipo de violência que você praticar, ou que você colaborar, ou que você for omisso, o que isso significa? Que você souber que aconteceu e você não fez nada, isso pode causar cassação também, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai voltar para as infrações que podem causar cassação, tá certo? Lembrem que cassação é vocês perderem o direito de exercer a profissão por até 30 anos. É diferente de suspensão. Suspensão é você ficar até 90 dias sem poder exercer, tá certo? E aí não importa se vocês são concursadas, qual o tipo de vínculo empregatício que vocês têm. Se vocês forem suspensas da atividade profissional, vocês vão passar os 3 meses sem receber nada, tá certo? Da mesma forma a cassação. Cassou, passou 30 anos sem exercer a profissão, então você não pode receber nada que esteja relacionado àquela profissão, tá certo? Aí você vai procurar outra coisa para fazer, né, para poder ganhar dinheiro, mas isso vocês não podem mais fazer, tá certo? Vamos lá. Ó, a primeira coisa que vai causar cassação, prestar assistência de enfermagem, isso aqui é um dever, né? Mas vamos lá. Se você causa imperícia, vixe, a Tamires saiu, acho que ela volta já. Se você causa imperícia, negligência ou imprudência, a gente vai ver no final aqui a diferença dos 3, tá certo? Para vocês ficarem craques também, porque isso aqui também é questão de concurso. Inclusive, eu acho que eu coloquei uma questão dessa na atividade, tá? Então, se vocês causarem um desses 3, imperícia, negligência ou imprudência, vocês podem ter essa pena de cassação, tá certo? Como eu falei da violência, olha só aqui embaixo, provocar, bem aqui, ó, provocar, cooperar e ser conivente ou omisso diante de qualquer caso de violência contra pessoa, família e coletividade no exercício da profissão, tá certo? Então, eu não estou falando de fora do teu ambiente de trabalho, eu estou falando no exercício da profissão. Utilizar os teus conhecimentos de enfermagem para praticar atos como crime ou contravenção penal. Lembrar disso, ó. Ele está até aqui em negrito, tá vendo? Crime ou contravenção penal é motivo de cassação, tá certo? Tanto em ambientes que exerçam a profissão, quanto naqueles que não exerçam. Ou seja, gente, você não precisa estar no teu ambiente de trabalho e cometer o crime para ser cassado, não, tá bom? A questão da violência, sim, na violência você precisa estar dentro do ambiente de trabalho, mas no crime, basta que você tenha cometido esse crime utilizando os teus conhecimentos de enfermagem. Se você usou isso para cometer um crime ou uma contravenção penal, você pode ter o direito da profissão cassado, tá certo? Dentro ou fora do ambiente de trabalho. Dá para entender isso, não dá? Vamos ver aqui. Praticar ou ser conivente com crime ou contravenção penal de qualquer ato que infringe os postulados éticos, de novo crime, provocar aborto, como eu falei para vocês, ou cooperar, você não precisa nem provocar, mas se você cooperar com essa prática destinada a interromper a gestação, exceto, ou seja, tirando aqueles casos que a gente já tinha visto previsto em lei, tá certo? Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte, que é o que a gente falou, lembra, Zefinha, sobre a eutanásia, né? A eutanásia é o paciente escolher quando e como ele quer morrer, e você, enquanto profissional de saúde, poder favorecer isso, tá certo? Ou desligando, seja desligando os aparelhos, seja com alguma outra medicação, não sei, né? Como eu falei para vocês, existem clínicas especializadas nisso, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a eutanásia, ela é crime, né, ainda. Mas existe uma discussão muito forte sobre isso, tá? Só que hoje, promover ou participar dessa prática que antecipe a morte pode ser motivo de cassação também, tá? Executar as prescrições e os procedimentos que comprometam a segurança da pessoa. Ou seja, você sabe que isso está errado, né? E mesmo assim você faz. Isso é o que a gente chama de... Vala, fugiu agora. Imprudência. Desculpa. Imprudência, né? Imprudência, tá certo. É o que a gente chama de imprudência. Você sabe que aquilo tá errado, né? E mesmo assim você faz, tá certo? Então, isso também é motivo de cassação, tá bom?
colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais no descumprimento da legislação. Há pessoas com transplante de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida e manipulação genética. Gente, tudo que se relacione a transplante de órgãos, manipulação genética, reprodução assistida, tudo isso é um campo minado, né, no Código de Ética. O que isso significa? Significa que um passo em falso, às vezes você comete um erro mesmo sem querer, né, mesmo sem ter a intenção de errar, mas um passo em falso pode comprometer a tua atuação profissional, a tua carteirinha e o teu futuro enquanto profissional da área de enfermagem, tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado. Até porque a gente sabe que existe um mercado que se beneficia disso, né? Principalmente dos transplantes de órgãos. É uma coisa que a gente acha que foge à nossa realidade, mas que não foge de jeito nenhum, né? Até porque o Ceará é um estado de referência ao transplante de órgãos, né? Fortaleza é referência no Brasil inteiro, né? Principalmente para o transplante de córnea, transplante de coração. Então, assim, é algo que está muito próximo da gente, que a gente acha que está distante, mas que não está, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Quem trabalha com isso, tá bom? Praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza. Ou seja, a gente tem aquele artigo que fala especificamente da violência, né? Praticar a violência ou ser conivente com a violência, e a gente tem esse que fala sobre assédio moral ou sexual de qualquer natureza. A gente fala de assédio, né? Contra pessoa, família e coletividade, seja por meio de atos, de expressões que tenham por consequência atingir a dignidade e criar condições humilhantes e constrangedoras. Então, olha só, Tamires, aquilo que a gente estava conversando. Causar essas situações humilhantes e constrangedoras pode também levar à cassação do exercício profissional, tá certo? Então, a gente vai ter que pensar muito bem antes de falar ou de fazer alguma coisa. E não só por isso, né? Óbvio, pelo amor de Deus, né? A gente passou aqui 5, 6 aulas, 7 aulas falando sobre a importância da humanização, a importância do trabalho em equipe, a importância de servir o outro, da empatia, né? De trabalhar sempre nesse sentido, né? De entender a saúde como um direito das pessoas e de fazer com que isso seja, de fazer com que nossa assistência seja bem praticada, tá certo? Então, mas é importante que a gente saiba disso para que a gente tenha medo mesmo, né? A intenção é causar medo mesmo em vocês, para que vocês saibam que vocês podem passar aí 30 anos sem exercer a profissão por conta disso, tá? Apropriar-se de dinheiro, valor, bem imóvel público ou particular que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio, ou seja, desvio de dinheiro pode causar cassação profissional, tá certo? Eu, particularmente, nunca vi, mas antes tivesse visto, né? Antes isso acontecesse com muita frequência para que a gente pudesse tomar como exemplo também, né? Principalmente os profissionais gestores. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da segurança, como eu falei para vocês, né? A questão da ciência. Eu estou aqui entre a cruz e a espada, digamos assim. Eu preciso fazer esses testes com essas pessoas, tá? Mas eu sei que isso vai colocar a segurança delas em risco. Então, isso é motivo de cassação também, tá? Do mesmo jeito como eu falei para vocês, falsificar e manipular os resultados da pesquisa, tá bom? E usar isso em benefício próprio. Isso também pode ser motivo de cassação. Então, gente, deu para entender, né? Deu para entender mais ou menos quais são os principais motivos pelos quais a nossa profissão, a nossa carteirinha pode ser cassada. Existem motivos muito graves, né, que a gente pode considerar muito graves, como crime, participar ou antecipar a morte, causar negligência, imperícia e imprudência, isso tudo é muito grave. E existem também coisas como, por exemplo, esse artigo 83, né, que é praticar assédio moral, assédio sexual também é muito grave, mas a gente pensa em assédio moral como, por exemplo, você constranger alguém, né, constranger um paciente ou tentar humilhar um paciente, e a gente pensa que isso vai ficar por isso mesmo, mas isso pode causar a nossa cassação, tá certo? Uhum. Vamos aqui entender a diferença de imperícia, negligência e imprudência. Isso aqui também é muito questão de concurso, gente. Olha só. Imperícia eu aprendi num estágio com um médico. A gente estava assistindo uma cirurgia quando ele falou assim, olha, todo médico tem que ser perito, né?
E o que que a gente pensa quando a gente escuta essa palavra, perito? Em alguém que sabe muito sobre aquilo, em alguém que estuda aquilo, né? Que procura saber, digamos assim. Então, perito é aquela pessoa que sabe muito. Imperícia é o contrário, né? É quando você não sabe. Então, quando você comete um ato de imperícia, é quando você não sabe o que está fazendo, mas mesmo assim você faz. Entende? Eu não sei fazer isso daqui, tá? Eu não sei passar uma sonda nasogástrica. Mas mesmo assim eu vou lá e passo a sonda. E aí essa sonda, ao invés de ir para o estômago, ela entra na minha cavidade, ela entra na minha traqueia e vai direto para o pulmão. Isso causa uma insuficiência respiratória e leva à morte do paciente. Isso é um caso de imperícia, tá certo? Eu não sabia, eu não tinha um conhecimento técnico, eu não era perito naquilo, mas mesmo assim eu fiz, tá bom? Isso é imperícia. Negligência, o nome já está dizendo, negligência, é você negar, né? Negligência é um termo comum que a gente usa assim constantemente. A fulano de tal foi negligente. O que isso significa? Significa que ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Mas ele negou, ele se omitiu, ele não fez o que ele deveria ter feito, né? Isso acontece muito na área da saúde também. Você deveria ter feito aquela medicação e aí você foi negligente. Ah, eu vou deixar para mais tarde, tá? Vou deixar para depois. E aí esse depois não aconteceu, porque o paciente teve uma piora e foi a óbito, digamos assim, tá? Eu estou levando aos casos mais extremos para vocês entenderem como é que isso pode acontecer, tá? Então, negligência é você negar, você se omitir. Ou seja, você sabia que deveria ter feito, mas você não fez, tá certo? Imprudência é o que eu deveria ter feito, né? Mas eu fiz sem pensar. Imprudência é quando a gente faz uma coisa assim, de qualquer jeito, né? Então a gente é imprudente, a gente é insensato. A gente fez do jeito que a gente achava que tinha que fazer. E aí acabou que deu errado. Entende? Por que é diferente de imperícia? Porque na imprudência você sabe como é que faz. Você entende? Você sabe como é que faz aquilo. Não é que você não saiba, não é que você não tenha conhecimento. Você sabe como é que faz uma sonda nasogástrica. Mas aí você fez de qualquer jeito, né? Você não fez o teste para saber se ela estava no estômago, você fez de qualquer jeito. Então você foi imprudente, tá certo? É diferente. Pronto, vamos usar o exemplo da sonda nasogástrica para essas três ocasiões. Olha só, se eu não sei passar a sonda nasogástrica e eu vou lá e passo errado, isso é imperícia. Se eu não sabia, eu não devia ter feito, tá certo? Se eu sei que o paciente precisa de uma sonda nasogástrica e aí eu digo, não vou fazer agora, porque agora eu tenho milhões de coisas para fazer, vou deixar para fazer mais tarde. E aí esse paciente, ele piora o quadro clínico dele porque você deixou para fazer depois, isso é negligência. Você se omitiu, você deixou ele lá e você não foi passar a sonda, tá? Agora, se você sabe passar a sonda, você vai passar a sonda, mas faz isso de qualquer jeito, sem tomar as devidas... sem tomar os devidos cuidados, né? E aí você faz de qualquer jeito, você não vê se ela está no local certo. Isso é imprudência. Você sabia fazer, você foi fazer, mas você fez errado. Tá certo? Deu para entender mais ou menos a diferença dos três? Eu, professora, tem até um caso, Hum. uma moça lá em Pichilu que veio fazer um exame no São Camilo e Hum. uma endoscopia e colocaram aquela válvulazinha errada, Uhum. né? E prejudicou ela demais, perfurou o intestino dela. Ela foi fazer tratamento em Fortaleza por causa disso. Ela sofreu muito. Exatamente. Então, assim, isso é um caso de... Eu acho que pode ser considerado um caso de imprudência ou de imperícia. Vai depender muito, né? Tipo, se a pessoa que fez não sabia o que estava fazendo, isso é uma imperícia. Agora, se ela sabia como fazer, se ela tinha experiência naquilo, e mesmo assim ela cometeu o erro, isso é imprudência, tá certo? Acho que foi mais pela imprudência. Exatamente, tá? Então, dá, Tá? dá para entender mais ou menos, né, Zefinha? E assim, Dá. às vezes, o que deixa a gente assim, mais indignada é que, por exemplo, isso acontece muito com pacientes que não têm instrução, né? Geralmente, os pacientes que usam o SUS, claro que eu não vou generalizar que o SUS é um sistema único de saúde universal, então ele é para todo mundo, né? Ele é para o rico, ele é para o pobre, ele é para o índio lá ele é para o quilombola ali de Calcaia, né? Porque em Calcaia tem um monte de comunidade quilombola.
ele é para todo mundo, né? Mas, assim, a gente sabe que a maioria das pessoas que de fato usam o SUS são pessoas mais pobres, né? Pessoas que não têm instrução. E aí as pessoas não sabem que elas podem denunciar, que elas podem fazer uma denúncia formal, que elas podem requerer uma retratação, e não só uma retratação de pedido de desculpa, né? Mas uma retratação mesmo para que a pessoa pague com as consequências. Nem que seja financeiramente mesmo, né? Pagar o tratamento dela, enfim. Porque esses erros, gente, podem levar à morte, na pior das hipóteses. Mas imaginem vocês que eles podem causar um dano permanente em alguém. E aí a pessoa ter que passar o resto da vida convivendo com aquilo por conta de um erro que foi seu. Entende? Então, assim, nem a gente, enquanto profissional da saúde, consegue lidar com isso, porque eu não sei como eu dormiria, né? Sabendo que eu causei um dano permanente a alguém. E principalmente a pessoa que recebeu esse dano, né? Como é que ela vai viver o resto da vida sabendo que aquilo foi erro, que poderia ter sido diferente, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado nas nossas ações, muito mesmo, tá certo? Tudo isso está dentro do código de ética, do que a gente está fazendo. Eu coloquei essa figurinha só para vocês perceberem. É uma figurinha, na verdade, do direito, não é uma figurinha da saúde, né? Mas aí, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Olha só, imperícia, que é essa falta de habilidade específica, como eu falei para vocês, é quando eu não sei de alguma coisa, eu vou lá e faço. Olha só, esse médico que não tem cara de médico, que não tem cara de nada, né? Na verdade, tem cara de uma pessoa sem juízo, que não sabe o que está fazendo. Então, imperícia é isso, tá? Você não sabe o que está fazendo. Negligência, o bebezinho aqui. O bebezinho aqui pronto para fazer qualquer coisa, né? Negligência, como eu disse para vocês, é aquele desleixo. É você negar a ação, né? Você deixar lá e simplesmente não fazer, né? Então, aqui é como se o bebê tivesse largado. E imprudência, né, quando você age de forma insensata, total. Então, você sabe o que tem que ser feito, você vai fazer, mas você faz errado, né? Então, aí o motoqueiro em alta velocidade, né, completamente imprudente, né? E a gente tem imprudência em todas as áreas, inclusive na área da saúde, tá certo? Gente, ficou alguma dúvida com relação a isso? Com relação ao que a gente está trabalhando? Vocês têm alguma dúvida? Me contem aí. Não. Não? Deu para entender direitinho? Uhum. Pronto. Sim. Porque isso aqui é uma coisa que vocês vão levar, tá? Pro resto da vida, assim, tá bom? Pra Não, vida não, toda amém, né? não é só para questão de concurso, é principalmente para questão do concurso, né? Mas é uma coisa que vocês vão levar para a prática profissional, tá bom? E aí eu trouxe no finalzinho aqui uma mensagem do Mário Sérgio Cortella, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um escritor, filósofo, uma pessoa incrível, né? Um educador, Altamente professor, inteligente. altamente inteligente, estava sendo cotado para ser ministro da Educação quando o Haddad estava candidato a presidente. Ele diz que ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder três grandes questões na vida. Eu quero, eu devo, eu posso fazer isso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero realmente fazer. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve, né? Isso é o que ele traz como sendo ética. E é exatamente isso que a gente conversou aqui hoje, né? Essa ruma de lei, de artigo, nada mais é para dizer que quando a gente for pensar em alguma prática profissional que a gente acredita não ser a certa, né? A gente precisa parar e pensar realmente. Eu realmente quero fazer isso, eu devo fazer isso, eu posso fazer isso enquanto profissional. E aí, se você tiver com a sua consciência tranquila, talvez isso esteja dentro daquilo que você acredita como sendo ético, tá certo? Se uma dessas três perguntas forem negativas, então isso significa que é melhor você não fazer, tá bom? Então, levem aí essa reflexão do Mário para vocês, tá? Ele é bonitinho. Se vocês quiserem assistir os vídeos dele depois no YouTube, ele é ótimo, excelente. E aí a gente vai começar, de fato, a aula de hoje, né? Encerramos o código de ética. Para vocês. Zafinha, você fez a atividade? Você deu uma olhadinha na atividade já? Zefinha? Oi? Você deu uma Sim. atividade? Você deu uma olhadinha na atividade do código de ética?
Eu dei, mas foi assim, só um visto. Não deu muito tempo eu compreender muito, não, viu? Tá, ok, sem problema. Gente, pode falar. Para entregar até quando? Desafio, eu disse que podia entregar até a última aula, mas assim, a gente vai decidir hoje quando será a última aula, né? Eu tô achando que essa última aula eu vou resolver essas duas atividades com vocês, porque essa atividade que eu fiz hoje também sobre a lei do exercício profissional, ela também não é pequena, ela tem 13 ou 15 questões, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que a gente podia resolver junto, né, na última aula, e aí a gente ia resolvendo e ia tirando as dúvidas ao mesmo tempo, né? E Tá aí bom. vocês iam ficando Seria bem craque. interessante, E né? aí vocês iam ficando craque nas questões de concurso, que é para nunca mais errar, né? Se tem uma questão de código de ética ou de lei do exercício profissional, vocês já estão lá craque, já sabem de cor, né? Que é para não dar erro. Eita, É bom, assim. É bom, né? Gente, então assim, vamos falar agora da lei do exercício profissional, tá certo? O que significa essa lei? Primeiro, essa lei é aquela que vai dizer o que é função minha enquanto técnico de enfermagem, o que é função do enfermeiro, o que é função do auxiliar, o que é a função da parteira, entende? O nome já está dizendo, é a lei do exercício profissional, tá? O número dessa lei é de 7498. Eu acho mais fácil dizer assim, 7498. É mais fácil de decorar do que 7.498. Enfim, 7498 de 86. Ou seja, ela foi regulamentada em 1986, tá certo? Ela é bem recente, né? Para a enfermagem ser uma profissão tão antiga, é uma lei recente. Tem o quê? 34 anos. 34 anos, né? E aí essa lei ela foi regulamentada por um decreto, que é o decreto 94.604, se eu não me engano, de 87. Então, um ano depois veio o decreto e regulamentou essa lei, tá bom? Essa lei vai me dizer quem é considerado profissional de enfermagem e quais as ações privativas de cada profissional, tá certo? Ou seja, o que eles podem fazer enquanto profissionais de enfermagem. Deu para entender o que é a lei do exercício profissional, não deu? É diferente do código de ética. Tá? O código de ética ele vai falar dos direitos, dos deveres, das penalidades. Tá? A lei do exercício profissional vai me dizer o que eu posso ele vai fazer. dizer o que tem que ser feito. Isso. Tu tá falando de quê? Do código de ética, Tamires? Não, estou dizendo A lei do exercício a lei do profissional. exercício. Ela vai lhe dizer exatamente o que você pode, o que é que você tem que fazer. Isso, Qual é a sua exatamente. função? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Olha só. O artigo 1º. Gente, essa daqui eu não coloquei tanto em artigos, não. Ela é uma lei relativamente pequena. Ela é curta. Se eu não me engano, ela tem 30 e poucos artigos, tá certo? Mas aí eu não coloquei um por um, não. Apesar de ter alguns slides mais extensos, com um texto maior, né? Porque é lei, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas eu trouxe os principais e trouxe também para a gente discutir, tá certo? Então, vamos lá. O artigo 1º, ele diz o seguinte, que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Ou seja, em todo o canto do Brasil, a gente vai ter um profissional de enfermagem, tá certo? O artigo 2 diz o seguinte, que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas, inscritas no Conselho Regional, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então a gente vai ver aqui que existem profissionais de enfermagem que são muito antigos na profissão, né? Entendendo um pouquinho de história, vamos pensar aqui comigo. A profissão mesmo de enfermagem, ela iniciou no Brasil, não legalmente, eu estou dizendo, tá bom? Mas ela iniciou no Brasil, a gente tem práticas que são relativas a isso, em 1808, na época que a família real veio de Portugal para cá, né? Quando Dom João, Dom Pedro I, eles vieram fugidos de Portugal, porque eles vieram fugidos, né? E aí, nesse início, em 1808, né, quando a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, eles começaram a montar as Santas Casas de Misericórdia, que eu acredito que vocês já ouviram falar. Até hoje ainda existe, né? Em Fortaleza ainda existe a Santa Casa de Misericórdia. E aí essas Santas Casas eram usadas para colocar as pessoas que estavam doentes. Então, aquelas pessoas que... E aí, gente, assim, toda uma questão social e cultural, né?
não era só quem estava doente, mas era quem estava na rua, quem era acometido por hanseníase, por exemplo, que eles chamavam de lepra naquela época, né? Então, eles colocavam lá como se fossem os leprosários. As pessoas que tinham que eram acometidos de algum transtorno mental também eram colocados lá, tá certo? Então, assim... Assim, eram tratadas pelas freiras carmelitas, né? Que são Isso. consideradas uma das primeiras enfermeiras. Isso, exatamente. Então, assim, essas freiras, essas mulheres religiosas foram as que iniciaram, né, o processo de enfermagem no Brasil. Claro que a gente não pode tirar o mérito da Ana Nery, como eu falei para vocês. A Ana Nery, ela foi a primeira enfermeira, de fato, né? Ela iniciou a enfermagem que a gente conhece hoje no Brasil, que é aquela enfermagem que precisa de uma formação, que precisa de um conhecimento técnico, tá certo? Tanto é que no Rio de Janeiro existem ainda algumas escolas específicas de enfermagem. E a escola Ana Nery funciona lá, se eu não me engano, ela funciona até hoje, tá certo? Mas aí, assim, a gente vai pensando nisso como a história da enfermagem, tá? Não é o foco aqui, mas é só para vocês entenderem que a enfermagem, enquanto profissão regulamentada, ela é muito recente. Essa lei é de 86. O Corém foi criado em 73. Então, o Corém e o COFEN, que são os conselhos que regulamentam a nossa profissão, foram criados 10 anos antes da lei de regulamentação do exercício profissional. Vocês entendem como é tudo muito recente, né? E aí a gente ainda está caminhando na constituição dessa legislação, tá certo? Então, olha só, hoje em dia é considerado profissional de enfermagem quem tem essa regulamentação no conselho, tá certo? E quem digamos que presta esclarecimentos a essa jurisdição. Tipo, se eu trabalho no Ceará, eu tenho que prestar esclarecimento ao Corém do Ceará. Se eu trabalho na Paraíba, eu presto esclarecimento ao Corém da Paraíba, tá bom? Como a gente já tinha falado na aula passada. E aí é considerado profissional da enfermagem quem? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um hoje, tá certo? Gente, a primeira coisa que eu quero combinar aqui com vocês, né? Para que vocês entendam. Vixe, 10 minutos. Não, mas vai dar certo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a diferença de lei e decreto, né? A lei, ela é algo mais amplo, ela é aprofundado. Ou seja, ela é elaborada pelo Poder Legislativo, né? No caso do município, elaborada pela Câmara de Vereadores. No caso do Estado, elaborada a Câmara de Deputados. No caso nacional, pelo Congresso Nacional, tá certo? Então, assim, ela é elaborada pelo Poder Legislativo e é executada pelo Poder Executivo, né? Como o nome já está dizendo. Então, ela é executada pelo prefeito, ela é executada pelo governador, executada pelo presidente, tá bom? Só que aí, para que ela exista, né, é preciso que ela seja elaborada, é preciso que ela seja aprovada, tá certo? Para vocês, né, a diferença entre lei e decreto. A lei é uma coisa mais ampla, né? Ela precisa ser discutida, precisa ser elaborada artigo por artigo. O decreto é como se ele fosse complementar a lei. O decreto vem destrinchar a lei. Quando eles percebem que na lei ficou alguma coisa assim, muito avulsa, um artigo que deixou a desejar, que precisa ser complementado, que precisa ser especificado, aí eles criam um decreto, né? Eles criam um decreto para poder regulamentar aquela lei, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, é isso que aconteceu aqui, tá bom? O decreto, ele nunca vai de contramão à lei, ou seja, ele nunca pode desdizer o que a lei disse, entende? Mas ele pode acrescentar, ele pode regulamentar, ele pode especificar, mas ele nunca pode cancelar, digamos assim, algum artigo que esteja na lei, tá bom? É o que aconteceu aqui com a lei do exercício profissional. Eles perceberam que faltava especificar algumas coisas, então eles criaram esse decreto um ano depois para poder regulamentar e especificar mais essa lei, tá bom? Dentro da lei do exercício também, a gente tem uma nota que diz o seguinte, que o planejamento e a programação das instituições de serviço de saúde, elas têm que incluir a enfermagem. Ou seja, quando a gente fala de serviço de saúde, a gente está falando de todos os serviços, né? A gente está falando da atenção básica até aquele equipamento de alta densidade tecnológica, como, por exemplo, a policlínica, né? Que a gente sabe que
é da atenção terciária, que eu já falei aqui para vocês. Eu já cheguei a explicar isso para vocês, não já? Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Eu não lembro se eu falei. Já bem no início, não? Já, eu acho que já no início eu falei para vocês mais ou menos disso, né? Atenção primária. Pode falar, Zefinha. Eu acho que foi bem no início. Porque, assim, eu lembro que foi relatado isso aí, né? Mas eu acho que foi contigo, né? Não foi com outra professora, não. Exatamente. Eu acho que fui eu que falei mesmo, né? E aí, assim, a gente precisa lembrar, às vezes isso também é questão de concurso, viu, gente? A atenção primária, pelo nome, né? A gente pensa que ela é a primeira, ela é a porta de entrada. Aí, na atenção primária, a gente inclui os PSFs, as unidades básicas de saúde. Só que a atenção primária, ela é de alta complexidade, né? Ela não é de baixa complexidade, porque existe essa definição também na saúde. Os serviços de alta e de baixa complexidade. A atenção primária ela é de alta complexidade, porque ela envolve um todo, né? Ela envolve encaminhamento, envolve acompanhamento, envolve diagnóstico, envolve tratamento, recuperação. Então, ela é de alta complexidade, só que ela é de baixa densidade tecnológica. O que é que isso significa? Significa que eu não uso na atenção primária os equipamentos tecnológicos, por exemplo, que eu uso na policlínica, né? Não existe lá as máquinas, né? Os aparelhos de realizarem exames, como, por exemplo, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Ou seja, na atenção primária não tem essa alta densidade tecnológica, mas ela é de alta complexidade, tá certo? E aí, desde a atenção primária, que é de alta complexidade, até a policlínica, né? A gente tem que todo o planejamento e programação desse serviço de saúde tem que incluir a enfermagem, né? Até porque a gente já viu que a enfermagem é a maior categoria profissional de saúde, né? A gente engloba ali 60%, 65% de todos os profissionais da saúde, tá certo? Então, enquanto maioria, a gente precisa estar dentro desse planejamento. E aí embaixo diz que a programação, bem aqui, ó, com um bonequinho com alto-falante, a programação é a prescrição da assistência de enfermagem. E aí, gente, com relação à assistência de enfermagem, deixa eu voltar aqui para falar sobre isso aqui com vocês rapidinho, tá bom? Que eu não sei se é uma coisa que vocês vão ver também. Com relação à prescrição da assistência, a gente tem... Deixa eu colocar aqui o quadro. A gente tem o seguinte, a gente tem a prescrição da assistência de enfermagem como um processo de enfermagem, tá? Como um processo de enfermagem. Eu vou colocar aqui para vocês irem... Vocês estão vendo esse quadro branco que eu estou escrevendo? Eu estou. Pronto. Então, a gente tem a prescrição de enfermagem como um processo de enfermagem. Esse processo de enfermagem, ele é regulamentado por alguns órgãos, né? Que a gente chama de órgãos internacionais. A gente tem o NANDA, o NIC e o NOC. Eu acho que vocês vão ouvir falar sobre isso, mas pelo menos vocês não precisam saber disso especificamente, não é da ossada de vocês. Mas é importante que vocês pelo menos tenham noção para que vocês não digam, eu nunca ouvi falar sobre isso, tá bom? O NANDA, ele trata sobre os diagnósticos de enfermagem. São siglas em inglês, tá certo? O NIC, ele trata sobre as intervenções de enfermagem, ou seja, o que eu posso fazer em cima dos diagnósticos. E o NOC, ele trata sobre a avaliação. Depois que eu fiz a ação, como é que eu vou avaliar o paciente? Como é que ele está depois da minha intervenção, tá certo? Isso faz parte do processo de enfermagem. Mas o processo em si, ele é formado por 5 etapas, tá bom? Ele é formado pela coleta de dados, ou que a gente chama de anamnese. E aí, nessa primeira etapa, vocês participam ativamente. Como assim, Tairine? É claro que vocês participam, né? Porque são vocês que podem ajudar nessa coleta de dados também. Os sinais vitais também é um tipo de coleta de dados, né? Você vê como é que o paciente está, o que ele está sentindo, fazer as perguntas que são primordiais. Isso faz parte do processo de enfermagem. A gente tem o diagnóstico de enfermagem. Aí aqui no diagnóstico, só quem pode fazer é o enfermeiro, de fato, tá certo? Vocês não participam do diagnóstico de enfermagem. A gente tem a intervenção, a gente tem o planejamento, e aí vocês também podem participar desse planejamento, tá certo? O planejamento das ações, ou seja, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu já sei o que ele tem, porque eu
coletei os dados, eu já fiz um diagnóstico, agora eu tenho que planejar o que eu vou fazer com ele, né? E aí, depois que a gente planeja, a gente intervém. Então, a gente tem a fase das intervenções de enfermagem. Vocês também fazem parte das intervenções. Por quê? Porque se dentro dessas intervenções inclui mudança de decúbito, inclui banho no leito, hidratação de pele, prescrição não, mas aplicação de medicação. Tudo isso, na prática, é vocês que fazem, entende? Então, vocês também participam das intervenções de enfermagem. E aí, depois, a gente tem a avaliação, ó, avaliação de enfermagem. Essa avaliação, quem faz é o enfermeiro também, tá? Especificamente. Então, nessa avaliação, a gente vai ver como é que o paciente está, tá bom? Basicamente, gente, em 2 minutos, eu resumi para vocês o que é o processo de enfermagem. E por que eu estou trazendo isso aqui na aula de lei do exercício profissional? Porque existem algumas divergências, né, das pessoas que dizem que o técnico ele não pode participar do processo de enfermagem, mas ele pode sim, né? E aí vocês vão ver que vocês podem participar, só que de uma forma auxiliar, né? Sempre de uma forma auxiliar ao enfermeiro. Vocês não podem estar à frente desse processo de enfermagem, mas vocês podem participar dele sim, principalmente na fase de coleta de dados, do planejamento das ações e das intervenções de enfermagem. Deu para entender isso daqui? Deu sim. Deu para entender, né? Então, vamos voltar lá para o slide, para a gente continuar. Então, vamos lá. Olha só. Então, quem é que é considerado enfermeiro, né? Eu coloquei para vocês. É considerado enfermeiro todo mundo que tiver um diploma de enfermagem, desde que esse diploma seja regulamentado pelo MEC, tá certo? E isso é muito importante, tá? Ou que tenha um diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstetra, e aí vocês sabem que para ter o certificado de enfermeiro obstetra, a gente precisa, depois da graduação, passar por uma especialização específica. Eu não sabia, mas descobri hoje que existe uma faculdade só de obstetriz, existe uma graduação de obstetriz, ou seja, que você não precisa fazer a graduação de enfermagem, mas aí você vai trabalhar só como obstetriz, tá certo? Você não pode fazer as outras coisas, as outras atribuições que os enfermeiros fazem, tá bom? Quem tem um diploma ou certificado de enfermeiro que seja de outro país, mas que seja validado aqui no Brasil, ou seja, se formou em outro país, mas conseguiu validar aqui no Brasil, então pode atuar como enfermeiro. E aqui esse último inciso, ele fala sobre aqueles que não abrangidos pelos inscritos anteriores tiverem dentro dessa linha B desse artigo 3, desse decreto de 1961. Aí eu fui procurar o que era o decreto de 1961. Ele me levou para essa linha D que vocês estão vendo aqui, que me leva para 2 decretos ainda mais antigos, um de 1949 e um de 1932. Era só para dizer o seguinte, que aquelas pessoas que foram formadas que tiveram um diploma, né, pela Cruz Vermelha, né, e pelas escolas de enfermeira da Cruz Vermelha, eles poderiam ser considerados enfermeiros, mesmo sem terem feito a faculdade, que a gente chama, tá certo? Até porque antigamente, se eu não me engano, o curso mesmo, a graduação, era só de 2 anos e meio, se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar. Era só de 2 anos e meio. Hoje em dia não, né? A graduação é de 5 anos e o curso técnico é de pelo menos 2 anos, tá certo? Aí esse último inciso, ele só fala isso, que as pessoas que foram formadas naquela época na Cruz Vermelha, elas eram consideradas enfermeiras. Mas isso caiu em 1991, foi revogado. Eu até coloquei aqui, ó. Foi revogado em 1991 e a partir de então, né, só é considerado enfermeiro quem de fato tivesse diploma ou certificado de graduação, tá bom? E aí são considerados técnicos de enfermagem. Vamos lá. Pessoas que têm pelo menos o ensino médio, tá? Isso é um pré-requisito, ter o ensino médio, ter concluído o curso técnico específico, como eu coloquei aí embaixo, ó, em negrito, de vermelho, para vocês verem, tá bom? Esse curso precisa ser validado pelo MEC, isso é muito importante. Então, antes de iniciarem o curso, eu tenho certeza que vocês foram atrás de saber se o curso valia mesmo a pena, né? Como diz a história, né? Porque existem muitos cursos hoje em dia, principalmente esses à distância, que as faculdades elas não são validadas pelo MEC, ou seja, esse diploma ele não tem validade nenhuma, né? Então, foi só dinheiro jogado no mato, tá bom?
e aí receber o diploma profissional. Quando você recebe o diploma, né, terminou o curso lá de 2 anos, recebeu o diploma, pode fazer a carteirinha no Corém, tá bom? Tem que ir até o Corém, levar toda a documentação, faz a carteirinha. E aí, Tamires não está aqui, né? Mas na aula passada ela tinha me perguntado. Existem cursos de especialização pós-técnicos, sim, né? Não são cursos de pós-graduação, mas são cursos de pós-técnicos. Então, vocês podem se especializar em algumas áreas específicas, tá certo? Geriatria, urgência e emergência, como a gente tinha falado, centro cirúrgico para fazer instrumentação, tá bom? Então, todo mundo que tenha o diploma e esse certificado, né, como eu falei para vocês do curso técnico, e todo mundo que tenha feito o curso técnico em outro país e que conseguiu validar ele aqui no Brasil é considerado técnico de enfermagem, tá bom? Quem são os auxiliares de enfermagem? Os auxiliares de enfermagem são pessoas que têm um nível fundamental, eles não precisam ter um nível médio, né? Não precisam ter cursado o 2º grau. Esse curso, geralmente, ele é menor do que o de vocês é de 2 anos. O curso de auxiliar é de 15 meses. Hoje em dia, eu acho que nem existe mais essas empresas, essas escolas, que fornecem o curso auxiliar. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que Sim, não professora, existe. eu queria perguntar isso aí também, sobre o auxiliar. Hum. Qual é a função dele? É diferente do técnico? Eu coloquei aqui bem direitinho para a gente ver isso, Zefinha, porque isso é uma dúvida de todo mundo, né? Porque assim, é como eu estou dizendo para vocês, eu acho que hoje em dia não existe mais um curso específico para auxiliar de enfermagem. Existia antes. E aí aquelas pessoas que fizeram o curso antes, há muito tempo atrás, por exemplo, minha mãe tem um curso de auxiliar de enfermagem, ela não tem um curso técnico, entende? Então, hoje em dia, se ela quiser trabalhar como auxiliar, talvez isso seja possível. Isso, aliás, talvez não, isso é possível, tá? Mas ela não pode trabalhar como técnica. Por quê? Porque o auxiliar é aquela pessoa que ela é como se ela fosse auxiliar o técnico. Ela vai fazer as funções básicas, né? Ela não vai fazer nenhuma função, por exemplo, que inclua lidar com um paciente que esteja correndo risco grave de vida, entende? Ou realizar algum procedimento que possa colocar em risco a vida do paciente, nesse sentido. Como, por exemplo, o técnico. O técnico ele pode atuar numa UTI, né, que é a unidade de tratamento intensivo, onde ficam os pacientes que estão mais graves. O técnico, ele precisa estar na UTI. A UTI precisa do técnico de enfermagem. Mas o auxiliar, ele não pode estar na UTI, porque ele não tem formação suficiente para exercer aquela função, entende? Então, é como se ele exercesse funções básicas. Por exemplo, administrar medicação, verificar sinais vitais, fazer curativo, desde que seja auxiliado pelo técnico ou pelo enfermeiro, entende? Então, é como se fosse uma escadinha. A gente pensa aqui numa escadinha. A gente pensa no auxiliar de enfermagem, a gente pensa no técnico e a gente pensa no enfermeiro, entende? É basicamente assim. Deu para entender mais ou menos, né? E aí eu coloco... Deu, né, Zefinha? Deu. Pronto. E eu coloquei aqui embaixo no slide para vocês verem. Ó. Ele pode administrar medicamento, aplicar vacina. Sim, ele pode aplicar vacina. Fazer curativo, realizar higiene e até trabalhar com a esterilização de material. Se ele trabalhar lá no centro cirúrgico, sim, ele pode fazer isso. Mas ele não pode fazer nenhuma ação que vá lidar diretamente com a vida do paciente, digamos assim. Tá certo? Então, tem que ser cuidados que demandem baixa complexidade e de caráter repetitivo. Então, de tanto fazer aquilo ali, ele aprende. O que a gente vê na realidade? A gente vê na realidade auxiliares muito antigos, né? Por exemplo, lá em Iguatu, a gente tem a Casa de Saúde. Vocês já ouviram falar, né? No Hospital e Maternidade Agenor Araújo. É um hospital muito antigo, né? E lá existem pessoas que têm o curso, que não têm o curso auxiliar, mas que trabalharam como enfermeiras, né? Aprenderam a fazer isso por muito tempo. E aí a gente vai ver que existe uma lei que diz que essas pessoas elas podem receber o título de auxiliar de enfermagem e podem trabalhar como auxiliar. Então, elas recebem como auxiliar, elas têm uma regulamentação da carteirinha como auxiliar de enfermagem, apesar de nunca terem feito o curso. Mas a prática profissional delas preparou elas para aquilo, tá certo? Então, assim, quando você faz essas ações de caráter repetitivo e atendendo os doentes com pouca gravidade. Vejam bem, ó, tá bem aqui, ó, pouca gravidade, tá certo?
Então, eles não podem ir para a UTI, eles não podem fazer um curativo que seja mais aprofundado, digamos assim, tá certo? Sem ter a supervisão do técnico ou do enfermeiro, tá bom? E aí, quem é que é considerado auxiliar de enfermagem pela lei? Olha só, esse slide imenso, né? Mas deixa eu tentar resumir para vocês. Quem tem o curso de auxiliar de enfermagem, por exemplo, minha mãe, que fez o curso pelo SENAC, né, que na época era auxiliar, hoje em dia o SENAC ele só proporciona o curso técnico, tá bom? Mas quem tem esse certificado, o titular do diploma, que está dentro dessa lei aí, ó, essa lei 2.822, eu coloquei até na frente. É uma lei antiga, de 1956. Mas o que que ela diz? Ela diz que todo mundo com diploma de enfermeiro expedido até o ano de 1950, né, pelas escolas estaduais de enfermagem, e que os cursos têm a duração de mais de um ano, podem registrar seus títulos como auxiliares de enfermagem, com direito de prerrogativa conferida a essa profissão. Pronto, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Todo mundo que era considerado enfermeiro até 1950, né, que era formado por essas escolas estaduais de enfermagem, eles foram considerados auxiliares de enfermagem, tá certo? Eles não foram considerados enfermeiros nem técnicos, eles foram considerados auxiliares de enfermagem, tá bom? Todo mundo que tem um curso auxiliar estrangeiro que conseguiu validar no Brasil também entra. Esse inciso 5º, ele é interessante, porque ele diz assim, ó, o pessoal enquadrado como auxiliar nos termos desse decreto de 1967. Esse decreto aí, ele fala das atendentes de enfermagem e ele coloca todo mundo que tinha aquela formação naquele ano como auxiliar de enfermagem. Só que ele também considera as atendentes de enfermagem, né? Como a minha prima estava dizendo para mim ontem, que onde ela trabalhava, existiam essas pessoas. Geralmente são pessoas mais velhas, né? Que exercem a profissão há muito tempo ou que fizeram um curso antes de 1950, vamos pensar assim, né? Então, vejam só, são pessoas que têm décadas aí de profissão. Então, essas pessoas, elas entravam nessa categoria, de acordo com essa lei, com esse decreto, perdão, elas entravam nessa categoria de atendentes de enfermagem. Esses atendentes, eles não podem trabalhar diretamente como auxiliares de enfermagem. Eles podem trabalhar na saúde, fazendo outra coisa, tá bom? Mas eles não podem trabalhar diretamente como auxiliares, tá certo? Deu para entender mais ou menos, né? Quando a gente vai para a legislação, a gente vê que complica um pouquinho. Mas, assim, na prática, é basicamente isso. São pessoas que têm o curso de auxiliar de enfermagem, que hoje em dia eu acho que esse curso não é mais fornecido, tá bom? E que eles prestam esse cuidado de enfermagem a nível básico. Então, eles podem fazer o básico, mas eles não podem se aprofundar muito. Eles não podem assistir um paciente em caso grave, por exemplo. E eles não podem realizar nenhuma atividade sem supervisão do técnico ou do enfermeiro, tá certo? Ficou claro, né? Ficou bem claro, agora eu entendi. Pronto. E aí, gente, a gente tem outra denominação, né, que é considerado parte da equipe, que são as parteiras. Quem são as parteiras? São aquelas pessoas que elas têm o titular do certificado previsto por essa lei, né, que é uma lei de 1946, observado e disposto nessa outra lei de 1959. O que essas duas leis dizem? Que a parteira é aquela pessoa que tem muito tempo de profissão, faz muito tempo que faz aquilo, né, que é a pessoa que assiste a mulher durante o parto e no pós-parto também, né, ajuda a mulher naquele momento. E aí essas parteiras, elas são consideradas parteiras práticas. Eu coloquei até aí embaixo para vocês entenderem a diferença de parteira prática e de parteira tradicional ou parteira leiga, tá certo? Eu botei a observação, gente. Parteiras não são enfermeiras, tá bom? Se elas são parteiras, elas não podem... Tu pensava que era? Eu pensava. Não, não é. Nem na prática e nem na lei, né? As parteiras são geralmente mulheres, né? Que há muito tempo desenvolvem essa função, porque antigamente não existia, principalmente quando não existia hospital, não existia obstetrícia, né? Não existia nem o termo obstetrícia ainda. Então, eram essas mulheres que realizavam os partos, né? E aí elas faziam de tudo, de fato, né? Trabalhavam com distócia, ou seja, quando o bebê estava atravessado, quando existia alguma complicação, elas faziam de tudo, geralmente em casa. E aí existem aquelas parteiras que faziam isso em ambientes hospitalares também.
São essas parteiras que a lei considera como parteiras práticas, tá certo? Mas elas não são enfermeiras, elas não podem fazer qualquer outra ação ou função que o enfermeiro faz, entende? Então, elas não podem administrar medicação, elas não podem participar do planejamento do serviço, elas não podem participar do processo de enfermagem, nada disso, tá certo? Elas podem assistir a mulher no momento do parto e do pós-parto, tá bom? Somente isso. E a parteira tradicional é aquela que aprendeu a fazer ali em casa, né? Ela é uma parteira leiga, ou seja, ela não tem nenhum conhecimento técnico, teórico, mas ela tem um conhecimento de vida, que a gente chama de conhecimento empírico, né? E ela faz aquilo com o conhecimento que ela tem, tá bom? E aí ela é considerada parteira por conta disso. Eu tenho uma professora... Aí ela pode exercer esse trabalho sem curso algum? Ela pode, porque ela é considerada parteira. Eu acho assim que isso é mais uma... Não vou dizer que retratação, mas eu acho que é mais um reconhecimento. Pronto. É um reconhecimento àquelas pessoas que se dedicaram, né? E que de fato sabem fazer aquilo, porque elas sabem fazer, né? A gente não vai dizer que elas não sabem, porque elas sabem. Elas não têm o conhecimento técnico, mas elas sabem fazer. Mas no caso de um hospital, se não existir a parteira, quem é que faz? É a enfermeira mesmo? Pronto. No hospital, depende também do tamanho do hospital, né? A gente vai ver aqui que o enfermeiro obstetra, o enfermeiro, para ele realizar o parto, ele precisa ter a especialização em obstetrícia, tá certo? Para realizar o parto com distócia, né? Que é aquele parto mais complicado. O enfermeiro obstetra, ele pode realizar o parto com distócia, ele pode fazer a avaliação e o cuidado durante o parto e depois do parto. Ele pode fazer episiotomia, episiorrafia. O que é isso? É aquela incisão, que a gente chama de incisão cirúrgica, né? Que é o cortezinho que é feito na vagina para poder facilitar a expulsão do bebê. E meu aconteceu isso. Isso, exatamente. Que é um procedimento bem chatinho, mas que às vezes é necessário, né? Ele pode realizar a sutura, né? Que é a costura, como a gente chama popularmente, né? Então, ele pode dar os pontos, ele pode fazer anestesia local, tá? Mas para que isso aconteça, ele precisa ter a especialização de obstetra. De obstetra não, desculpa. A especialização de obstetrícia. Então, ele precisa ser um enfermeiro obstetra, tá certo? E aí, no hospital, tanto o enfermeiro obstetra pode fazer isso, como o médico, que no caso é o médico obstetra, tá certo? Então, qualquer intercorrência, qualquer coisa que acontecer que seja mais grave, o médico ele precisa estar ali para poder acompanhar aquela paciente, tá bom? Certo. E a parte do técnico é só assistir? Auxiliar, né? Quando a gente fala de assistir, fica uma coisa... Assistir não no sentido de ficar olhando, né? Mas no sentido de auxiliar, realmente. Auxiliar. Tudo que você vai fazer... O técnico não entra? Entra sim. Se vocês forem no centro de parto normal, lá do Iguatu, todas as divisões, né, do hospital, elas precisam de técnico de enfermagem. Esse dimensionamento vai existir, né? Claro que ele vai ser diferente. Por exemplo, na UTI vai ter mais enfermeiro do que técnico. Mas na clínica médica, talvez tenha mais técnico do que enfermeiro, entendeu? Na obstetrícia também. Mas em todos os locais do hospital é preciso que tenha um técnico de enfermagem. Em todos. Não existe esse local onde o técnico não esteja, tá bom? E aí, o que o técnico vai fazer lá na obstetrícia? Ele vai fazer de um tudo, né? Ele vai fazer os primeiros cuidados ao RN também, né? Que os primeiros cuidados é fazer a limpeza, fazer a aspiração, trocar a roupinha. Então, ele pode participar ajudando, se for, por exemplo, um parto cesáreo, e ele tiver um curso, ou então ele tiver experiência em instrumentação cirúrgica. Então, ele vai participar daquele momento fazendo a instrumentação cirúrgica, ou seja, auxiliando o médico, auxiliando o enfermeiro, tá certo? Ele vai fazer todas as medicações durante o parto e depois do parto, tá certo? Ele vai aplicar as vacinas no bebê, né? Que no caso é a BCG, que você toma ainda no hospital, tá certo? A hepatite B também. Então, assim, tudo, né? Na prática ali no pega para capar, como diz a história,
é tudo, né? Que a gente diz que assistir, mas é assistir ativamente mesmo, né? É aquela Real, consciência de fazer. faz, Isso, exatamente, entendeu? Então, assim, o que é que ele não pode fazer ali na obstetrícia? Ele não pode, de fato, realizar o parto, entende? isso. Então, Entendi. realizar o parto, fazer o corte do cordão umbilical, apesar de que na prática, com muitos anos de experiência, a gente sabe que isso acontece. Mas, assim, na lei, não é função do técnico fazer aquilo, entende? A lei não protege o técnico caso aconteça alguma coisa que ele esteja fazendo que seja fora da função dele. Dá para entender isso, né? Entendi direitinho agora. Pronto, mas assim, tirando isso, tudo, né? Tudo, 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 todos os exames, coleta de exame da gestante, o teste rápido de HIV e sífilis, que é feito também antes do parto, né? Se for parto normal, tudo isso quem faz é o técnico, tá bom? E aí, vamos aqui, as atribuições do enfermeiro. Gente, eu vou pedir licença a vocês para pular esses 2 slides. Por quê? Eu coloquei aqui, mas como a gente já está pertinho de acabar, são atribuições que são muito específicas do enfermeiro. E aí a gente pode trabalhar isso nas questões que eu coloquei para vocês, que a gente vai resolver junto, tá bom? E aí a gente vai distinguindo o que é privativo do enfermeiro, o que significa, o que é só o enfermeiro pode fazer, né? O que só o enfermeiro pode fazer, o que o enfermeiro pode fazer enquanto membro da equipe e o que o técnico pode fazer. Eu acho que é mais importante para hoje a gente trabalhar o que o técnico pode fazer, tá bom? Então, eu vou pular aqui para o técnico para a gente poder se aprofundar mais, tá certo? Então, o que o técnico pode fazer? Olha só, as principais atribuições. Basicamente, isso é o básico do básico. Participar da programação da assistência de enfermagem. Lembram que eu falei no começo da aula? Programação significa processo de enfermagem, que é aquele processo lá. E daquele processo vocês podem participar, tá certo? Da coleta de dados, da avaliação, não, perdão. Vocês podem participar do planejamento das ações, da implementação das ações. Então, vocês podem participar desse processo, tá bom? Executar ações. Ai, gente, desculpa. Deixa eu voltar. Executar ações assistenciais de enfermagem, menos aquelas que sejam privativas do enfermeiro, né? E aí eu juro para vocês que a gente trabalha essas ações privativas na aula que vem, tá bom? Para vocês entenderem o que só o enfermeiro pode fazer, tá certo? Até para vocês ficarem respaldados por lei, tá bom? Caso alguém peça para vocês fazerem alguma coisa que não seja da alçada de vocês, para vocês terem a segurança de dizer, olha, eu não sou responsável por isso, né? Eu posso até fazer, caso seja uma urgência, uma emergência, tá? Mas, se não é da alçada de vocês, eu aconselho que vocês não façam. Porque qualquer erro que acontecer, qualquer consequência que tiver, com certeza vai sobrar para vocês, tá bom? Então, é preciso que a gente tenha muita prudência nesses casos, tá? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá bom? Ou seja, o que significa? Que vocês podem orientar e supervisionar, por exemplo, o auxiliar de enfermagem, como eu falei, tá certo, Zefinha? Então, vocês podem supervisionar e fazer essa orientação. E participar da equipe de saúde como um todo, claro, óbvio, né? Se vocês são profissionais da saúde, vocês vão participar da equipe de saúde. E aí isso é o que tem lá na lei, tá? Basicamente. E aí vem o decreto, como eu falei para vocês, para especificar mais. Poxa, o que o técnico tem que fazer mais especificamente? Então, vamos lá. Ele participa do planejamento, da programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. E aí vamos pensar nas atividades de assistência de enfermagem no hospital, por exemplo, né? Tudo que a gente tem que fazer enquanto assistência. Verificar sinais vitais, realizar a medicação conforme de acordo com a prescrição. A gente precisa fazer todos os cuidados de enfermagem, precisa fazer as orientações. Então, tudo isso, o planejamento, como é que eu vou fazer isso? Tudo isso vocês podem participar, tá bom? Na prestação dos cuidados diretos a pacientes graves, vejam bem, olha só, vocês podem participar do cuidado direto de enfermagem a pacientes graves. Tanto é que a gente tem técnico de enfermagem no SAMU, por exemplo, a gente, como eu falei, tem técnico de enfermagem na unidade de terapia intensiva, tá certo? Porque vocês podem prestar esses cuidados.
na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, um programa de vigilância epidemiológica, então aquelas doenças transmissíveis, né? E aí quando a gente fala de vigilância, a gente pode pegar as doenças que são mais endêmicas, que fazem parte da nossa realidade. Dengue, enfim, tuberculose, que é uma doença transmissível. Então, vocês podem participar da prevenção e controle dessas doenças, tá? Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, principalmente relacionada à biossegurança, né, que a Nazaré deu para vocês. Prevenção e controle sistemático de danos físicos, aqui é para ser físicos, que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde, tá? Então, vocês podem prevenir esses danos. E na execução dos programas de assistência integral à saúde individual e programas específicos, como por exemplo, programas de hipertensos, né? Programas de diabéticos, programas relacionados à gestante, como pré-natal, puericultura. Vocês não podem fazer isso diretamente. Vocês não podem realizar um pré-natal, mas vocês podem participar na execução, tá certo? Então, se precisar fazer alguma coisa com a gestante, vocês podem auxiliar o enfermeiro nessa atuação. Deu para entender mais ou menos, gente? O que vocês fazem? Deu para entender. Pronto, isso é de acordo com a lei, tá bom? E aí eu coloquei o auxiliar, que eu achei importante, mas aí eu também vou pular. Eu vou fazer o seguinte, como a gente ainda tem mais uma aula, né? Eu vou deixar para a gente falar dessas ações do auxiliar e do enfermeiro na próxima aula, tá bom? Para que vocês entendam melhor, especificamente, tá? Qual a diferença dos três. Mas eu acho que por cima deu para entender, né, Zefinha? Por cima deu para entender. Sim. E aí, deixa eu só falar aqui do parteiro, né? Da parteira que a gente estava falando. Com relação ao decreto, ele diz o seguinte, que o parteiro pode prestar cuidado à gestante e à parturiente, né? Que é a mulher que pariu, assistir o parto normal, inclusive em domicílio, né? Que é o que aquelas parteiras antigas já faziam, e cuidar da puérpera e do recém-nascido. Pronto. Todas essas atividades têm que ser feitas sob a supervisão de um enfermeiro obstetra, tá certo? O que acontece hoje em dia? Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia foi criada uma nova profissão que se chama doula. Vocês já ouviram falar nas doulas? Doula, já. Já, né? A doula, na verdade, é o que a gente chamava antigamente de parteira, né? Só que a doula é a pessoa que ela vai orientar. E ela entra com um trabalho mais, digamos assim, menos prático e mais emocional, né? Ela entra naquele trabalho de parto que a gente pode considerar um trabalho de parto humanizado. Então, a doula, ela pode ter uma formação profissional, ela pode ser uma enfermeira, ela pode ser uma médica e ela pode, não sei se ela pode ser uma técnica, mas ela pode ser uma técnica, sim. E ela precisa fazer um curso. Existem os cursos de doula hoje em dia, tá certo? E aí, nesse curso de doula, você não vai aprender a realizar o parto, né? Principalmente se for um parto que tiver alguma intercorrência, com alguma distócia, enfim, se tiver algum problema. A doula, ela não vai poder realizar esse parto ativamente, mas ela vai ser a pessoa que vai acompanhar a gestante durante toda a gestação e ela vai estar no momento de parto fazendo todo esse trabalho emocional e também fazendo esses cuidados, tá certo? Quando a gente fala de parto humanizado, em lei, obrigatoriamente, se a pessoa escolheu ter um filho em casa e ela contratou uma doula para acompanhar ela, essa doula, ela precisa contratar também um enfermeiro obstetra, tá certo? E aí, de preferência, é importante que tenha um médico obstetra, não lá na hora, mas que esteja sob aviso, digamos assim, para que caso aconteça alguma coisa, ele possa ser contactado e prestar essa assistência, tá bom? Então, deu para entender mais ou menos, né? O que a doula faz. A doula, gente, ela não faz parte da equipe de enfermagem, diferente da parteira. Ela não precisa ter inscrição no Corém, né? Porque ela não faz parte da equipe de enfermagem, tá bom? Mas ela é uma pessoa que pode estar ali naquele processo de parto, naquele momento do parto, tá certo? Então, não é a mesma coisa de parteira, tá bom? A parteira, como eu falei para vocês, existem aquelas parteiras que têm toda uma carga de conhecimento, que já trabalhou em hospital antigamente, né? Quando não existia essa especialização do enfermeiro obstetra.
Então, era a parteira que trabalhava lá no hospital, que fazia o parto, inclusive dentro do hospital. Existem as parteiras que fazem os partos domiciliares, tá certo? Hoje em dia, existe ainda muita parteira. Inclusive, as parteiras, elas precisam estar inscritas no Corém também, tá certo? Então, elas também pagam anuidade, elas também precisam prestar. Agora, sim, eu tenho uma professora que ela fez o trabalho dela de mestrado, a tese dela de mestrado foram com todas as parteiras da região do Cariri. Ela mora no Juazeiro, então ela fez todas as cidades, ela fez um documentário, foi filmada, a cor mais linda, a dissertação dela é linda. E aí, ela também fez o curso de doula, então ela é enfermeira e é doula, tá? Mas ela não é enfermeira obstétrica, entende? Então, ela pode participar do processo do parto ali, mas ela não pode realizar nenhuma ação mais específica, digamos assim, tá certo? E aí, lá ela fez a filmagem com todas as parteiras, que geralmente são aquelas mulheres mais velhas, que têm todo aquele conhecimento teórico. Assim, muito bonito o trabalho dela. Eu acho até que tem no YouTube, depois eu vou procurar para talvez mandar para vocês, tá bom? Para vocês terem mais ou menos uma noção. Mas em lei é isso. Vocês entenderam, né? Deu para entender assim? Deu para entender? Pronto. Então, gente, assim, já são 10h05. Eu coloquei só essa mensagenzinha. Lembre-se sempre, né, que sem enfermagem a gente não faz saúde, né? E aí, também por isso, seja tão importante a gente entender dessas leis, né? Por que essas leis são tão importantes para o nosso exercício profissional, tá?